aí, meus queridos sedentos, tudo bom com vocês? Estamos começando com mais um vídeo e mais uma vez estamos com o quadro e no Dicas Literárias de hoje eu vou dar algumas dicas de como escrever uma história. Eu sei que parece uma pergunta muito complexa ou muito simples, depende do ponto de vista, mas me fizeram essa pergunta e eu decidi dar algumas dicas de acordo com a minha experiência, tá bom, gente? Não dizendo que seja exatamente isso, que isso é o certo, não. Estou falando de acordo com as minhas experiências, ok? Bom, o primeiro ponto, você precisa decidir o núcleo da história. Não se chama núcleo, é outro nome, mas não estou lembrada no momento, então vamos chamar de núcleo. Ok. Personagem principal. Ambiente, conflito. Vamos criar um personagem aqui super aleatório, né? Como eu gosto de fantasia, então eu vou criar de acordo com isso. O personagem que eu vou criar é o elfo, um elfo chamado Pierre. Ele é candidato ao herdeiro do trono para governar a Floresta Encantada. Mas ele não quer governar a Floresta Encantada. Ele quer ser livre. Ele quer caçar, viver altas aventuras, porque essa é a praia dele. Então aqui eu já decidi o personagem principal, as suas qualidades, algumas das suas qualidades, o que ele gosta de fazer e algumas metas. Então, você precisa, quando você estiver montando esse personagem, você precisa ter isso. Personalidade. Qual é a personalidade dele? Ah, mas por que não quer ser herdeiro do trono? Ah, mas porque ele é assim, o que pretende, qual é a meta dele pro futuro. Então tudo isso você tem que criar na sua mente, tá bom, gente? Depois de você ter esse núcleo que começa com o personagem principal local, aí você vai partir para os personagens secundários. Ele vai ter um irmão, vamos colocar uma irmã. Uma irmã muito... A irmã dele é muito chata, mimada, e ela não concorda que ele tenha que ser o herdeiro do trono, ela quer ser. E vamos criar o nome dela, vamos colocar de Liza, é a irmã do Pierre. E o pai dele é um elfo muito poderoso, o mais poderoso da Floresta Encantada e o mais respeitado. E ele quer que o filho dele siga o mesmo caminho. Ok? Então, já decidimos o conflito e alguns personagens secundários. Então, a partir daí, você vai começar a desenvolver a sua história. Você tem que criar um resumão, assim, dela na sua mente, coloca no papel, vai escrevendo todas as suas ideias. Aí, depois que você escrever, você vai lendo, ó, isso tá bom, isso não tá bom, ah, isso tá legal, isso pode ser. Ah, tem isso aqui, como eu vou fazer isso? Gente, pergunte, façam muitas perguntas. Ah, o meu personagem ele é um revoltado da vida. Mas por que um revoltado da vida? O que o levou a ser assim? Né? Então, tudo tem que ter uma raiz, né? Uma história. Então, dessa forma que você vai proceder. Uma dica que eu dei no último Dicas Literárias, e eu vou dar novamente, é você ter um beta, tenha um beta head. O beta head ele vai te ajudar muito nisso, entendeu? Porque você, às vezes a gente coloca a ideia no papel, só que a gente fica travado, a gente não sabe como suceder, como eu faço isso. Eu comecei a escrever a história e me falta inspiração, e agora o que eu faço, né? A melhor forma de fazer isso, primeiramente o que eu indico, né, antes mesmo, né, quando não tem inspiração, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas quando não tem inspiração, eu indico muito que você leia livros de acordo com o seu gênero, assista séries, filmes que vai abrir a sua mente, tá bom? Mas em outro vídeo eu falo sobre isso. Então, tenha um beta, gente, um beta, e não precisa de ser um profissional, pode ser um amigo seu, um parente seu que gosta de ler, que vai ser sincero com você te ajudar. Se tiver ruim, ele fala, ó, tá ruim. Se tiver bom, ele fala, ó, tá bom. Né? Porque a função do beta é, né, dar os furos da história. Né? Às vezes a gente tem passa batido, né, algumas coisas, e por isso a gente não tá conseguindo prosseguir. Então o beta vai nos ajudar muito, ele vai ser como um anjo da nossa vida, do nosso braço direito. Então tem o beta. Porque esse beta, ele vai te ajudar muito. Mas, enfim. Decida o núcleo da história, personagem, conflito, gente, tem que ter tudo isso, começo, meio e fim. Gente, eu tô escrevendo o segundo livro da minha saga, que vai ser Luke Buckley e Aeroshal, e eu já pensei no sexto, que é o último livro lá, e já tô até pensando no livro pra filha dela, mas enfim.
tem tudo, até o livro 6, gente, tem tudo na minha mente, assim, sabe? Só preciso colocar no papel. E às vezes essa é a dificuldade. Então, tudo que você achar interessante, gente, vocês anotem, né? Façam um resumo da história, faça um resumo do capítulo, o que vai acontecer no capítulo. Isso é muito bom. Normalmente os roteiristas fazem isso, né? Então, quando você estiver escrevendo um capítulo, antes de você começar a escrever um capítulo, já tenha o que vai acontecer nesse capítulo. Ah, eu quero que aconteça isso, isso, isso. Eu faço um resumo. Beleza. Agora, eu vou fazer isso que tá no resumo acontecer. Então, eu indico que você faça isso. É muito bom, tá bom? Faça resumos. Pede opiniões, né, de outras pessoas. Se você não tem um beta-head, se você não quer ter um beta-head, pede opinião de pessoas aleatórias. Ah, e o que você acha de um elfo sem poder? Um elfo sem magia? Ah, é aleatório. Aí a pessoa vai falar, mas como assim? Você não tem magia? E aí? Por exemplo, vou colocar um conflito. Tem um vilão super poderoso que é extremamente poderoso, mágico, top das galáxias, e tem um elfo que não sabe usar magia. E ele é o único que pode derrotar esse cara. Como que ele vai fazer isso? Então, gente, você tem que decidir isso, a dificuldade, o conflito. O que ele vai fazer? Ele vai vencer pela habilidade dele, pela mente, a habilidade de estratégia dele, como Shikamaru Nara do Naruto, entendeu? Ele é uma pessoa muito inteligente, então ele vai usar isso pra derrotar o inimigo. Então, coloca, gente, façam essas perguntas. Como? Por quê? E agora? Mas o que aconteceu? O que levou ele a fazer isso? Faça essas perguntas internas, né? E todas as ideias que você tivesse diferente, vai colocando no papel, depois só vai analisando e fala, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Gente, essa é a dica que eu tenho pra dar. A forma de você escrever a história. Você precisa ter, antes mesmo de decidir título, sinopse, você precisa ter o núcleo da história. Como eu falei, decida o núcleo da história, o conflito, né? Aí depois desse núcleo tem o começo, meio e fim. Beleza, como que eu falo? Se você já tem um começo, meio e fim, então vamos trabalhar nisso. O começo vai ser... Eu vou continuar com a história que eu tava falando, do elfo que não quer dar o trono. No começo da história ele vai estar tendo uma briga muito feia com o pai dele. E depois dessa briga ele vai pro quarto dele. E quando ele está no quarto dele, ele decide fugir. E então ele foge pro mundo dos humanos. Só que as coisas no mundo dos humanos não são muito fáceis, né? Então ele vai ter que aprender a lidar com os humanos, já que na Floresta Encantada todos o conheciam e ele tinha tudo o que ele queria nos pés dele. E no mundo dos humanos ninguém sabe nem quem ele é e nem acredita em magia. Então ele vai ter que se virar com isso. Entende? Então é isso que vocês têm que fazer. Tem que ter todo um conflito por trás, sabe, gente? É muito importante. Uma dica que eu acho muito importante também, o seu personagem, gente, não coloque ele como um ser perfeito, extraordinário. É uma coisa que não prende o leitor, assim, alguns até gostam, mas normalmente quando a gente lê, a gente quer sentir ali o personagem, sabe? Então a gente não pode esquecer de como a Katniss é inteligente, a gente vê que ela é a principal, mas ela passou por muita dificuldade, a gente sofreu com ela. Então, você tem que fazer a pessoa se apaixonar, se envolver com o seu personagem, com a sua história, entende? É isso que eu tô falando. E tenha em mente, gente, que história é detalhes, detalhes. Você tem que fazer... É nosso dever de fazer com que a pessoa se sinta naquele lugar, sabe? Que ela visualize na mente dela aquele lugar que tá acontecendo, que ela visualize aquele personagem, porque dessa forma ela vai se conectar com a história, entende? Então, bom, essas são as dicas de hoje, né? Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre mais dicas, né? Se você sabe de alguma outra dica aí também que eu não comentei, né? Deixa nos comentários que eu falo mais a respeito, tá bom? E eu não falei nos meus últimos vídeos, mas eu trabalho com divulgação também, divulgação, resenhas, tá bom? Então se você gostaria que eu divulgasse essa história, eu fizesse uma resenha, deixa o comentário aí embaixo com o seu e-mail que eu vou entrar em contato pra falar o que eu preciso pra poder divulgar essa história e fazer a resenha, tá bom?
E então é isso, gente. Esse foi o nosso Dicas Literárias de hoje, né? Lição principal: ame a sua história, ame o seu personagem, que aí você vai fazer as outras pessoas amarem ele, entendeu? Então é isso, né? Vamos terminar por aqui, né? Pra não ficar uma coisa muito longa. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né? Como eu disse, eu falei as dicas de acordo com minhas experiências, né? Eu não sou uma pessoa muito experiente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha de alguma forma ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Se inscreve, deixa o seu like, deixa o comentário, né? Sobre inclusive assuntos que você quer ver aqui futuramente, dúvidas que você tenha. Deixa nos comentários, gente. Compartilha muito com seus amigos. Ativa o sininho para as notificações. E é isso aí. Me siga nas redes sociais. Até a próxima!